Correção da lista de exercícios de citoesqueleto, tá? Então, temos nossa primeira questão, um texto, uma questão do Enem de 2016, né? Falando do paclitaxel, que é um medicamento que foi isolado da casca de uma espécie de árvore que tem crescimento lento, tá? Está em risco de extinção. Se ela está crescendo de forma lenta, quer dizer que as células dela estão se multiplicando devagar. Agora, né, atualmente, esse medicamento é obtido por rota química semissintética, ou seja, agora a indústria farmacêutica produz ele, não é mais retirado dessa árvore. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. E aí eu adicionei aqui, ó, tumores são conjuntos de células que estão em processo de multiplicação celular descontrolado, tá? E aí aqui também está falando que o mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, afetando a função dos microtúbulos. Então, precisamos pensar aqui, né, na função dos microtúbulos nas células. Os microtúbulos fazem parte do citoesqueleto. A pergunta é: de acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo medicamento, tá? Então, nós temos que pensar que essa planta, crescimento lento, certo? E que um câncer são células que estão se multiplicando, tá? Então, isso significa que esse medicamento atua na divisão celular. A gente também pode pensar que os microtúbulos, né, uma das funções dele é separar lá o material genético na segregação dos cromossomos, dividir no momento da divisão celular, certo? Então, precisava pensar nisso também, tá? Para responder aqui essa questão, ok? Depois, nós temos a questão número 2. A questão número 2, ela fala, né, sobre a ação também de uma nova droga antitumoral, né, relacionada ao citoesqueleto. Nesse caso aqui, o pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade do deslocamento celular, né, e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, tá? Córtex, pessoal, é a borda, tá? A beirada, a periferia de algo. Então, córtex celular é aquela região da célula que fica próximo à beirada, certo? Próxima à região da periferia ali da célula, que fica, então, consequentemente, logo abaixo da membrana celular, tá? E aí, aqui a gente precisava analisar o gráfico, tá? Então, a gente precisa pensar aqui que esse gráfico está considerando velocidade do deslocamento ao longo do tempo, nos dois casos, tá? Então, no primeiro caso, dá para se observar que a ação da droga diminuiu a velocidade de deslocamento, enquanto no segundo caso ela ficou constante, não foi alterada, ok? Então a gente tem que imaginar que neste primeiro caso aqui, a célula, né, a droga atuou no deslocamento da célula, enquanto que neste caso aqui não houve essa atuação, certo? De forma complementar, temos um desenho aqui ao lado que mostra como que essa célula se movimenta, né? Então, no primeiro caso, essa célula se movimenta por movimentos ameboides, ó, tá?
que é realizado, né, formando ali os pseudópodes, que é uma função dos microfilamentos, né, ou filamentos de actina. No segundo caso, a célula se movimenta pelo deslocamento, pelo movimento do flagelo, certo? Então, o que eu posso concluir aqui? Que quando a célula se desloca pelo movimento do flagelo, a ação antitumoral não afeta o deslocamento dela. Mas quando ela se desloca por pseudópodes, o medicamento altera a velocidade de deslocamento. Isso significa, né, é possível concluir, então, que a droga afeta apenas os filamentos de actina, pois ela afetou aquela célula, né, que se desloca considerando aqui os pseudópodes, que são formados, né, tem esse movimento baseado nos filamentos de actina, certo? Por isso, resposta B de bola. Número 3, tá? Eu quero saber uma alternativa que não aponta características ou funções do citoesqueleto, tá? E aqui tem várias características que eu posso considerar, mas uma delas é bem importante. A letra D diz que o citoesqueleto determina a capacidade das células eucarióticas e procarióticas em adotar uma variedade de formas e executar movimentos. O problema aqui está em ser células eucarióticas e procarióticas. Por que isso? Porque células procarióticas não terão citoesqueleto. Então, não tem como o citoesqueleto, né, das células procarióticas ser afetado, porque elas não têm, certo? Por isso que aqui, neste caso, a alternativa que não aponta características e funções do citoesqueleto é D de dado. Todas as outras apresentam. Número 4 está falando da emissão de pseudópodes, tá? Fagocitose dos macrófagos, lembrar do nosso videozinho lá, onde os macrófagos vão formando os pseudópodes até engolir as bactérias, tá? E o movimento de ciclose das folhas de Eulodéia. Esse exemplo nós não vimos em aula, mas é a movimentação do citoplasma dentro da célula e das organelas que vão estar no citoplasma. Porém, isso não impedia vocês, né, o fato de vocês nós não termos falado em ciclose, não impede vocês de identificarem, tá, que estruturas do citoesqueleto que estão relacionadas aqui. Porque vocês sabem que a emissão dos pseudópodes e a fagocitose estão relacionadas com microfilamentos ou filamentos de actina. Por isso, letra A. Número 5. Citoesqueleto é fundamental para o adequado funcionamento das células. Sobre o citoesqueleto, é incorreto afirmar, tá? Ele está envolvido no movimento dos espermatozoides? Sim, forma os flagelos, né? Participa do processo de contração muscular? Sim, lembrar lá dos filamentos de actina, vimos o videozinho de contração muscular. Apresenta centríolos como um dos principais componentes? Sim, né? Centríolos são formados lá pelos microtúbulos. Letra D. Tem como principal componente diversos tipos de glicídios. Pessoal, precisamos lembrar aqui de conhecimento anterior, né? Glicídios são os açúcares, os carboidratos. E aqui o citoesqueleto é formado de vários tipos de proteínas. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Não é diversos tipos de glicídios, tá? E aí participa, sim, né, da adesão entre uma célula e outra. Já falamos sobre isso na última aula. Número 6.
Na doença de Alzheimer, as alterações da proteína tau levam à desintegração dos microtúbulos existentes nas células do cérebro, destruindo o sistema de transporte dos neurônios, ou seja, inicialmente provoca disfunção na comunicação bioquímica entre os neurônios e numa fase posterior à morte dessas células. Na divisão celular, quer saber qual as funções dos microtúbulos, ó. Tá? Então, aqui nós ainda não vimos divisão celular, mas eu já ressaltei para vocês que o fuso mitótico é formado pelos microtúbulos, tá? E aí, pessoal, todas as outras, tá? Vão ser funções dos microfilamentos de actina, tá? Tanto endocitose, quanto citocinese, que é a divisão do citoplasma, quanto contração muscular, atividade de exocitose, tudo microfilamentos ou filamentos de actina. Número 7. Citoplasma das células eucarióticas apresenta conjunto de fibras longas e finas e longas, de constituição proteica chamada citoesqueleto. Eu quero saber uma função do citoesqueleto na célula. Mantém forma e sustentação das bactérias. Qual é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é que bactéria é um procarioto. E aí, aqui já está a resposta. Por quê? Porque bactéria não tem, tá? Citoesqueleto. Então, essa não pode ser uma das funções dele, tá? Por isso não pode ser letra A. B. Participa da descondensação dos cromossomos. Nós ainda não sabemos o que é condensação e descondensação, tá? Mas é quando o material genético forma pacotinhos, ele condensa. E quando ele se solta, ele se descondensa, tá? Então, só para adiantar, nós vamos ver isso mais para frente, mas essa não é uma função do citoesqueleto, tá? O citoesqueleto segrega os cromossomos, organiza eles, mas não descondensa, tá? Letra C, permite a digestão de vários compostos na célula. Também não, né? Digestão, nós vamos ver, não falamos até agora, mas é função de outra estrutura. Possibilita a oxidação de substâncias orgânicas no interior da célula. Também não, tá, pessoal? Porque nós vamos ver que isso é função dos peroxissomos e não do citoesqueleto. Então, só sobra E, né? Permite a adesão das células vizinhas e das superfícies extracelulares. Lembrar lá dos desmossomos, dos hemidesmossomos, né? Número 8. A vincristina, substância utilizada no tratamento quimioterápico de câncer, interfere na distribuição igual do material genético para as células, produzidas durante a divisão celular. Eu quero saber que esse medicamento afeta, né? Então, olha aqui, ó. Distribuição igual do material genético para as células filhas. Então, os cromossomos são separados, são segregados de forma igual. E aí a gente já sabe que quem faz isso são os microtúbulos que vão formar as fibras de fuso. Número 9. O núcleo de uma célula eucariótica pode ser 20% mais denso. E aí tá falando aqui de como o citoesqueleto afeta isso e tudo mais. A pergunta, nós nem precisamos nos atentar muito, mas ó, a estrutura básica dos componentes do citoesqueleto são formados por moléculas de proteínas, né? Sabemos que o citoesqueleto é feito de proteínas. Número 10 é uma questão do Enem de 2024 que mostra,
né, um medicamento que afeta, tá? Os protozoários, né? Um protozoário chamado Ameba proteus, tá? Então, é uma droga aí que foi testada. E aí, aqui, a gente pode, ó, esse aqui é o grupo controle. Então, antes de aplicar a droga, depois. Não muda, né? O mesmo aspecto ali. E aqui a ameba tratada com a substância química, tá? E aí dá para observar que os pseudópodes deixaram de existir. A membrana ficou bem redondinha, ó, certo? Então tá pedindo assim: o formato e o movimento das células foram comprometidos. Qual componente celular foi afetado, certo? Então, se eu afetei, tá? Formato e movimento, e essa célula, dá para observar que ela fazia isso por meio de pseudópodes, então, consequentemente, resposta: microfilamentos ou filamentos de actina. Aqui a questão 11, tá? Na questão 11, simula microvilosidades com um pedacinho de papel, tá? Então, microvilosidades são essas dobrinhas aqui que estão presentes em alguns tipos de célula, como, por exemplo, nas células do intestino, né? Então, esse papel dobradinho demonstra as microvilosidades. O que a gente pode observar aqui? Que o tamanho, o lugar ocupado pelos dois papéis é igual. Porém, esse papel aqui é maior. Ele está ocupando ali o mesmo espaço porque ele está dobradinho, né? Parecendo uma sanfona. Então, o texto diz assim: que para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento: colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, ele mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como esse aqui dessa primeira figura. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades. O que aconteceu aqui? Que no primeiro papel houve uma absorção de 8 ml de água, enquanto que no segundo absorveu 12 ml. Com base nos dados obtidos, qual a função das microvilosidades intestinais? Tá? Então, vai ser uma maior, ó, aqui absorveu mais. Então, o resultado aqui é uma maior absorção de nutrientes. E aí, eu quero saber qual estrutura está relacionada com a formação dessas microvilosidades. Vão ser aquelas estruturas que ficam logo abaixo da membrana, né? Que são os microfilamentos de actina, certo?